Bíblia Etíope revela o que a história oficial escondeu por séculos. Existe uma versão da Bíblia que você provavelmente nunca leu. Uma Bíblia que traz livros proibidos, histórias esquecidas e verdades que muitos preferem esconder. Hoje, vamos explorar a Bíblia Etíope, o livro sagrado que foi deixado de fora da história oficial. Por quê? O que há nela que incomoda tanto? Prepare-se. O que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre tudo. Antes de mergulhar nesse mistério, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a história é contada sem filtros. A Etiópia e o cristianismo mais antigo do mundo. A Etiópia é um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião oficial, por volta do século IV. A Igreja Ortodoxa Etíope surgiu antes mesmo da Bíblia ser padronizada. No Concílio de Niceia, a tradição cristã etíope preserva manuscritos em ge'ez, língua semítica antiga, considerados por muitos como os mais antigos ainda em uso religioso. Enquanto o cristianismo ocidental ainda era perseguido, na Etiópia ele florescia. E com ele, nasceu uma versão da Bíblia, completamente diferente do que conhecemos hoje. A Etiópia é uma terra que respira espiritualidade. Em meio às montanhas, desertos e vales ancestrais, encontramos um dos mais antigos centros do cristianismo no mundo. Muito antes do cristianismo se consolidar no Império Romano, ele já era a religião oficial de um reino africano. O reino de Aksum, na atual Etiópia. Por volta do século IV, enquanto cristãos eram perseguidos em Roma, os etíopes já celebravam abertamente sua fé em Cristo. Isso faz da Etiópia um dos primeiros países cristãos da história, talvez o primeiro. E foi ali, longe das decisões dos imperadores europeus, que uma versão única da Bíblia começou a ser formada. Mas não se trata de uma Bíblia qualquer. Essa é uma Bíblia com textos que você nunca viu em sua edição tradicional. Ela foi escrita em ge'ez, uma antiga língua semítica, ainda usada em rituais religiosos. E até hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo mantém viva essa tradição milenar. Enquanto o Ocidente estabelecia um cânone rígido, limitando a Bíblia a um número específico de livros, os etíopes preservavam textos antigos que outras igrejas consideraram perigosos, irrelevantes ou, segundo alguns, ameaçadores à ordem teológica estabelecida. A Etiópia se tornou, ao longo dos séculos, um verdadeiro cofre espiritual, guardando textos sagrados, tradições e interpretações, que foram simplesmente eliminadas da história oficial em outras partes do mundo. E é aí que começa nosso mergulho no enigma da Bíblia Etíope, um livro que guarda segredos há milhares de anos. A Bíblia Etíope. A Bíblia Etíope, ou Bíblia Machafé Kedus, contém 81 livros, contra os 66 da Bíblia Protestante e os 73 da Católica. Inclui textos como Livro de Enoque, Jubileus, Ascensão de Isaías, Apocalipse de Pedro. Muitos desses livros foram excluídos da Bíblia Ocidental por decisões políticas e teológicas. Mas por que esses livros foram retirados? O que eles dizem que incomodou tanto os poderosos da época? A Bíblia Etíope. O que torna essa Bíblia tão especial? A Bíblia Etíope não é apenas uma versão alternativa da Bíblia. Ela é um verdadeiro tesouro espiritual, com uma estrutura que desafia tudo o que você conhece sobre o cristianismo tradicional. Enquanto a maioria das Bíblias protestantes contém 66 livros e as católicas 73, a Bíblia Etíope traz impressionantes 81 livros. E o mais fascinante, ela inclui textos que foram completamente excluídos das edições ocidentais. Você já ouviu falar do livro de Enoque e do livro dos Jubileus? Ou talvez da Ascensão de Isaías? Esses textos estão na Bíblia Etíope e
Eram considerados sagrados pelos primeiros cristãos, mas foram rotulados como apócrifos ou heréticos pelos concílios que definiram o que entraria no cânone ocidental. Por quê? Essa é a pergunta que ecoa há séculos. Cada livro excluído conta histórias que expandem e até contradizem passagens da Bíblia tradicional. São relatos de anjos caídos, visões do céu em múltiplos níveis, detalhes sobre o Apocalipse que não constam no livro de João, e até descrições sobre o funcionamento do universo espiritual que nos deixariam perplexos. Mas essa Bíblia não é apenas mais longa. Ela representa uma tradição independente, livre das decisões tomadas por imperadores romanos e padres europeus. Ela é, talvez, o reflexo mais puro da fé cristã em seu estado primitivo, antes da institucionalização, antes da censura, antes da padronização. E por isso, muitos estudiosos acreditam que a Bíblia etíope não é apenas diferente, ela é mais próxima das origens. Livros proibidos. O conteúdo que desafia a narrativa tradicional. Livro de Enoque. Relata a existência de anjos caídos, os vigilantes, que ensinaram ciência e guerra à humanidade. Descreve detalhes da criação, do céu e do inferno que não aparecem nas Bíblias tradicionais. Jubileus, uma releitura do Gênesis com cronologia rígida. Introduz leis e histórias que não aparecem na Torá judaica tradicional. Ascensão de Isaías. Descreve visões do céu em múltiplas camadas, algo que lembra descrições de experiências místicas modernas. Se essas histórias tivessem sido mantidas, talvez hoje tivéssemos uma visão muito diferente da espiritualidade, dos anjos e até do próprio Deus. Vamos falar agora sobre os livros proibidos. Textos que por séculos ficaram escondidos dos olhos da maioria das pessoas. Não porque desapareceram, mas porque foram banidos. O mais conhecido deles é o livro de Enoque. Este livro é uma obra complexa, repleta de visões, simbolismos e revelações impressionantes. Nele, Enoque, o ancestral de Noé, relata como os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram aos homens ciências, magias, metalurgia e guerra. Esses vigilantes são descritos como entidades poderosas e suas ações são apontadas como a causa direta da corrupção da humanidade. A narrativa culmina com Deus ordenando um cataclismo, o dilúvio, para purificar o mundo. Outro texto fascinante é o Livro dos Jubileus, que reconta a história de Gênesis com detalhes inéditos. Ele organiza o tempo de maneira extremamente meticulosa, dividindo tudo em ciclos de jubileus, ou seja, períodos de 49 anos. Também traz regras e leis que não estão presentes em nenhuma outra versão da Bíblia. E temos ainda a Ascensão de Isaías, um texto que descreve o profeta sendo levado ao céu por um anjo, passando por 7 camadas celestiais, onde testemunha a guerra entre os reinos espirituais e vislumbra o próprio Messias sendo crucificado, antes mesmo de sua vinda. Esses livros foram considerados perigosos, não porque fossem falsos, mas porque diziam demais, porque traziam uma espiritualidade profunda, mística e muitas vezes incontrolável pelas instituições religiosas. Eles questionavam as hierarquias celestiais, ofereciam uma visão diferente da criação e apresentavam anjos e demônios de forma bem distinta das representações clássicas da Igreja Romana. Esses livros foram cortados, proibidos, silenciados, mas na Etiópia eles sobreviveram. Continuaram sendo lidos, cantados, estudados. Agora, finalmente, estão sendo redescobertos pelo mundo. Por que foi excluída? A seleção dos livros oficiais da Bíblia no século IV, líderes da Igreja Católica decidiram quais livros seriam canônicos.
Textos que contradiziam doutrinas estabelecidas ou incentivavam questionamentos foram excluídos. Muitos estudiosos afirmam que foi uma forma de controle ideológico e uniformização doutrinária. A Bíblia etíope escapou desse filtro europeu e, por isso, carrega um retrato mais amplo e diverso das origens do cristianismo. Você já se perguntou quem decidiu quais livros entrariam na Bíblia? Quem teve o poder de dizer isso é sagrado e isso é heresia? A resposta está nos concílios da Igreja, especialmente o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo imperador romano Constantino. Foi ali, e em outros concílios ao longo dos séculos seguintes, que líderes religiosos, influenciados por questões políticas e ideológicas, definiram o cânone bíblico. Livros que ofereciam interpretações diferentes ou que ameaçavam a centralização do poder da Igreja foram deixados de fora. Outros, que podiam gerar dúvida ou debates, foram rotulados como apócrifos e desapareceram dos púlpitos. A Bíblia, que poderia ser uma biblioteca aberta de espiritualidade, foi enxugada, organizada, controlada. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope seguiu um caminho diferente. Ela não participou desses concílios, manteve sua independência e, com isso, conservou uma Bíblia mais extensa, mais rica, mais diversa. A exclusão da Bíblia etíope da história oficial não foi por acaso. Foi resultado de um projeto teológico e político que buscava uniformidade. Um livro único para uma fé única, sob um império único. E tudo o que fugia disso precisava desaparecer. A influência da Bíblia etíope hoje é uma tradição viva e ativa. A Igreja Ortodoxa Etíope ainda utiliza essa Bíblia em seus cultos. Milhares de fiéis seguem esses livros como verdades espirituais. Pesquisadores de várias partes do mundo estão redescobrindo seu valor histórico e teológico. Para muitos, ela não é uma Bíblia alternativa. É a Bíblia original. A Bíblia que resistiu ao tempo, às perseguições e à manipulação. Diferente do que muitos imaginam, a Bíblia etíope não é uma relíquia do passado. Ela é uma tradição viva. A Igreja Ortodoxa Etíope conta com mais de 40 milhões de fiéis no mundo. Em monastérios isolados, monges ainda copiam manuscritos à mão, como faziam há 1000 anos. Crianças aprendem a ler ge'ez e famílias inteiras se reúnem para ouvir passagens lidas dessa Bíblia única. Mas seu impacto vai além da religião. A Bíblia etíope influencia a arte, a música, a filosofia e até a política do país. O movimento Rastafari, por exemplo, considera a Etiópia a terra prometida e vê o imperador Haile Selassie como uma figura messiânica. Essa reverência nasce da profunda conexão espiritual que a Bíblia etíope representa. E mesmo fora da Etiópia, estudiosos, teólogos e arqueólogos estão redescobrindo a riqueza desses textos. Universidades do mundo inteiro começaram a traduzir e estudar esses livros, reconhecendo que eles podem lançar uma nova luz sobre os primeiros séculos do cristianismo. A Bíblia etíope está viva, e quanto mais ela é estudada, mais percebemos que talvez ela tenha muito mais a nos ensinar do que imaginávamos. Curiosidades e impactos culturais. Bob Marley e o movimento Rastafari reverenciavam a tradição etíope. A Arca da Aliança, segundo a tradição etíope, está guardada em Aksum, na Etiópia, protegida por monges há séculos. Muitos estudiosos consideram a Etiópia um dos últimos refúgios do cristianismo pré-Constantino. Talvez a maior pergunta não seja o que está na Bíblia etíope, mas por que tentaram nos impedir de conhecê-la, agora que você conhece essa história, que foi apagada dos livros oficiais? O que você acha? A Bíblia etíope deveria ser mais estudada? Deixe sua opinião nos comentários e, se quiser,
que a gente explore um dos livros proibidos com mais detalhes? Comenta aqui embaixo.